Tanila, é assim, a gente vê um desespero muito grande, né, do empreendedor, do empresário, quando ele recebe uma notificação trabalhista e gera uma desestabilização total na empresa, né? E a gente vê, né, assim, que quanto mais a economia vai se apertando, quanto mais ela vai se afunilando, maiores os gatilhos e as demandas trabalhistas, né? Como que o empreendedor deve se prevenir e como ele deve se postar, né? Como que ele deve se pronunciar quando ele receber uma notificação trabalhista? Bom, a primeira coisa que todo empresário deve fazer, Emerson, é ter o preventivo trabalhista. Isso ajuda muito dentro da empresa, porque a gente consegue diminuir o passivo trabalhista da empresa, reorganizar, reestruturar e assim, que a legalidade não nos ouça, mas não tem. O pequeno empresário, atualmente, ele não consegue ficar 100% dentro dos ditames legais e às vezes tem alguns desvios legais dentro da Uhum. empresa que o advogado pode auxiliar a fazer o errado, né, digamos assim, da melhor maneira possível. Porque qual que é o maior medo do empresário? Por que eu falo isso? É passível de muitas críticas essa minha fala. Mas o empresário, o maior medo do empresário de contratar um advogado no preventivo é falar assim, cara, o advogado vai entrar aqui e vai tentar regularizar toda a minha vida. E qual que é o maior problema do empresário brasileiro? Ele primeiro faz para depois aprender como faz. Ele aprende a fazer no caminho. E Uhum. aí, nesse caminho, lógico, ele tem muitos erros. E aí, quando ele é colocado, né? Olha, procura um preventivo trabalhista, tenta organizar isso. Ele fica com receio de ter que levantar o tapete, sacudir aquela poeira que está toda ali embaixo e reorganizar tudo. E a gente consegue fazer isso de uma maneira menos impactante. E sobre o recebimento da notificação, qual que é o primeiro ato do empresário? Ele entrar em contato com o empregado, com o ex-empregado, com aquela pessoa. Não faça isso. Não vai resolver. Isso agora é um problema judicial. Ele tem que ser resolvido lá na justiça, porque eu vou contar uns casos engraçados que acontecem de empresário liga pro próprio empregado, as partes conversam entre si e aí resolvem fazer um acordo. Olha, pô, você trabalhou aqui tanto tempo, você vai me levar na justiça, seu advogado, porque a culpa é do advogado. Aham. Seu advogado tá ali pedindo um monte de coisa que não é verdade e tal, né? Um monte de coisa ali. Não, vamos fazer um acordo. E aí o empresário pagou o acordo. Foi lá, fizeram um acordo, um valor X, pagaram um acordo. Só que tinha uma audiência, tinha um processo. E o que que aquele empregado que recebeu aquele valor fez? Foi na audiência, foi no processo, deu seguimento ao processo. E o empresário, às vezes, inocentemente, porque né, nem todo mundo tem essa inocência, mas nesse caso ele foi muito inocente, ele simplesmente não compareceu, porque ele havia pago. O que que aconteceu? Ele recebeu um processo à Revelia. revelia. E aí, Vou ter que pagar mas duas vezes. ele vai pagar duas vezes. Ele pagou duas vezes. Então, assim, receber uma notificação judicial, não tenta resolver, procura o advogado. O contador é o melhor amigo do empresário, a gente sabe disso, o advogado ele tem a maior inveja disso, que vocês têm uma relação com o empresário, que o advogado é aquele cara que ninguém quer chegar perto. Né? É o seguro de vida, é o seguro Aham. do carro. Todo mundo quer ter ali para não ter que ter a dor de Exato. cabeça daquele gasto. Então, recebeu a notificação, entre em contato com o advogado. Procura um advogado de maior confiança que você tiver, para você não ter essas dores de cabeça.